Vida dupla espiritual. Santo no altar, desgovernado na rotina. Graça e paz, eu sou o pastor Alexandre, da Igreja Batista do Silvestre, e eu quero te dar as boas-vindas a mais uma mesa do reino. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que, sinceramente, mexe muito comigo, porque ele é muito mais comum dentro da igreja do que a gente imagina, só que quase nunca é tratado com a profundidade que merece. Hoje nós vamos falar sobre vida dupla espiritual. E quando eu digo vida dupla espiritual, eu não estou falando necessariamente de uma pessoa escandalosamente hipócrita, de alguém que vive em pecado oculto grotesco e mantém uma aparência de santidade diante dos outros. Isso também existe, é claro, mas não é só disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo mais sofisticado, mais sutil, sabe? Mais escondido. E por isso é muito mais perigoso. Eu estou falando daquela realidade em que a pessoa é santa na igreja, durante o culto, enfim, mas completamente desgovernada na rotina. E isso é muito sério, porque tem muita gente que acha que espiritualidade é aquilo que acontece no ambiente espiritual. Então a pessoa se emociona no culto, chora, canta, ora, sente a presença de Deus, se arrepia, se quebranta, recebe uma palavra, sente que Deus falou com ela e sai dali convencida de que está tudo bem. Só que o problema acontece quando essa mesma pessoa volta para a rotina, porque é na rotina que a verdade aparece. É na rotina que a espiritualidade verdadeira é testada. É quando volta para casa, quando lida com a esposa, com o marido, com os filhos, com o chefe, com o dinheiro, com a ansiedade, com o medo do amanhã, com a frustração, com a agenda apertada, com a expectativa quebrada. É aí que se revela quem está governando de fato o coração. Porque veja, estar sensível no altar não é tão difícil assim. O ambiente ajuda, não é verdade? A música ajuda, a atmosfera ajuda, as pessoas em volta ajudam, o momento puxa. O culto cria um ambiente espiritual que favorece a sensibilização. Só que o reino de Deus não foi feito para ser vivido apenas em ambiente de culto. O reino de Deus é governo, e governo se prova na segunda-feira, não só no domingo. Governo se prova quando ninguém está olhando. Governo se prova quando você não está com o microfone na mão, quando você não está cantando, quando você não está orando em público, quando você não está cercado de gente espiritual. É aí que aparece a pergunta central: quem governa você quando o altar termina? E eu acho que esse é um dos grandes auto-enganos da vida cristã, porque muita gente confunde momentos espirituais com governo espiritual, e são duas coisas completamente diferentes. Uma pessoa pode ter momentos fortíssimos com Deus e ainda assim continuar desgovernada em várias áreas da vida. Ela pode amar sinceramente a presença, pode se emocionar de verdade, pode até ter dons, ministério, vocação, chamada, mas ainda assim viver uma rotina onde quem dita o ritmo do coração não é Deus. É a ansiedade, é o dinheiro, é o medo, é a necessidade de aprovação, é o desejo de controlar tudo, é a carne, é o ego, é a pressa, é a opinião dos outros. Então, na prática, a pessoa vive duas camadas. Uma camada espiritual na igreja e uma camada carnal na rotina. E é aqui onde a gente precisa tomar muito cuidado, porque esse assunto costuma gerar um mecanismo de defesa em quem ouve. A pessoa pensa assim: ah, não, mas isso não é comigo. Eu amo a Deus, eu busco a Deus, eu vou à igreja, eu choro na presença. Eu não tenho vida dupla não, tá doido? Só que é justamente aí que está a sutileza. Porque essa vida dupla que eu estou falando não é necessariamente a vida dupla do escândalo. É a vida dupla da fragmentação. É quando Deus é muito honrado em certos momentos, mas não governa de verdade todas as áreas. Pegou? É quando a pessoa vive picos de espiritualidade, mas não uma continuidade de submissão. É quando ela tem linguagem de altar, mas não tem ritmo de reino.
Isso precisa ser discernido com muita seriedade. Porque, no fundo, o que Deus deseja não é que a gente tenha eventos espirituais com Ele. O que Deus deseja é governo. E por isso que Jesus não veio apenas trazer experiências espirituais, ele veio anunciar o reino. E reino não é emoção, reino é governo. Reino não é arrepio, reino é submissão. Reino não é intensidade de momento, reino é alinhamento de vida. Então a pergunta não é simplesmente se você sente Deus no altar. A pergunta é: Deus governa a sua rotina? Deus governa a sua forma de reagir? Deus governa a maneira como você trata as pessoas? Deus governa o seu dinheiro? Governa a sua agenda? Deus governa a sua fala quando você está irritado? Deus governa a sua imaginação, seus desejos, seus impulsos, suas prioridades? Porque é aqui que a espiritualidade se revela de verdade. E eu quero ir mais fundo, porque a vida dupla espiritual muitas vezes não nasce de maldade, ela nasce de uma espiritualidade mal compreendida. A pessoa aprende a valorizar momentos, onde ela está no culto, o ambiente da igreja, o serviço ministerial, a manifestação da presença, mas nunca foi ensinada a entender que o alvo de Deus é formar um cidadão do reino. E um cidadão do reino não é alguém que apenas frequenta ambientes espirituais. É alguém cujo coração está sendo progressivamente conformado à imagem de Jesus. E Cristo não é apenas um modelo moral de alguém bonzinho, gentil e amoroso. Cristo é o homem totalmente governado pelo Pai. Cristo é aquele que vive sem autonomia. Cristo é aquele que não faz nada por si mesmo, mas faz tudo em submissão ao Pai. Então, parecer com Jesus não é só ter bons comportamentos, é ser alguém cuja vida inteira está debaixo de governo. E aqui, sinceramente, a rotina é mais honesta do que o altar, porque no altar você pode até sustentar alguma coisa por alguns minutos, mas na rotina não. Na rotina, quem é você aparece. O altar pode até revelar sua fome, isso é precioso, mas a rotina revela seu governo. E às vezes é por isso que a pessoa se assusta com ela mesma. Ela sai de um culto forte, de um momento maravilhoso com Deus, e no dia seguinte explode com alguém, entra em ansiedade, toma decisões no impulso, volta a viver no medo, se desorganiza total emocionalmente, começa a murmurar, a reclamar, a controlar tudo, e então não entende o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo é que o altar tocou emoções, porém a rotina expôs o governo. Agora deixa eu me apresentar rapidamente para quem chegou agora. Eu sou o pastor Alexandre, da Igreja Batista do Silvestre, e isso aqui é a mesa do reino. Esse é um espaço onde a gente senta para conversar, mastigar a palavra, ir mais fundo, sabe? Deixar Deus mexer no que normalmente fica escondido. E hoje o que está sendo exposto é isso. Muita gente aprendeu a ter encontros com Deus, mas ainda não aprendeu a viver governada por Deus. Essa merece repetir, né? Muita gente aprendeu a ter encontros com Deus, mas ainda não aprendeu a viver governada por Deus. E isso é tão sério que pode afetar até o modo como a pessoa interpreta a própria vida espiritual, porque ela vai medindo tudo pelos momentos fortes que teve com Deus, quando na verdade o termômetro real está em como o coração funciona no comum. Tem gente que se sente muito próxima de Deus porque canta bem, prega bem, ora bem, serve muito, se emociona fácil, mas continua sem domínio próprio, continua sem paz, continua sem coerência na rotina. E aí vive uma ilusão de maturidade espiritual, quando na verdade ainda tem áreas inteiras da vida sem governo. E áreas sem governo sempre serão dominadas por outros senhores. Se Deus não governa, outra coisa governa. Não existe vácuo de poder. Não tem como. O coração não fica com vácuo. Por isso, esse assunto é tão importante. Porque nós precisamos sair de uma espiritualidade de ocasião
para uma espiritualidade de governo. Precisamos parar de medir nossa vida espiritual apenas por aquilo que sentimos no altar e começar a discernir quem está reinando na rotina. Porque no final das contas, o altar pode até ser o lugar do encontro, mas a rotina é o lugar da prova. E se o que vivemos com Deus no altar não desce para a rotina, então ainda existe uma distância entre presença sentida e governo recebido. Agora, eu também não quero que você ouça isso com condenação, porque não é. Isso é um convite para a profundidade. É convite para a integridade, sabe? É convite para parar de viver fragmentado. Porque Deus não quer só momentos seus, Ele quer você inteiro. Ele não quer ser o Deus do seu culto e não ser o Senhor da sua segunda-feira, sabe? Ele quer ser adorado no altar, e não quer ser, né, adorado no altar e ignorado na agenda. Ele não quer ser celebrado em canções e desconsiderado nas reações. O que ele quer é reinar. E quando Deus reina de verdade, a vida vai sendo integrada. O que acontece no altar começa a invadir a rotina. O que você vive na presença começa a aparecer no jeito como você responde, escolhe, trabalha, espera, ama, perdoa, descansa e obedece. E talvez essa seja a grande pergunta da mesa de hoje. A sua espiritualidade é um momento ou é um governo? Porque se ela for só um momento, ela vai te emocionar, mas não vai te sustentar. Agora, se ela for governo, ela vai organizar sua alma, vai alinhar sua rotina, vai moldar seu caráter, vai formar em você o cidadão do reino. Então eu quero encerrar te deixando com isso no coração. Não se impressione apenas com o que você consegue viver no altar. Pergunte ao Senhor o que ainda precisa ser governado na rotina. Porque o alvo de Deus não é produzir pessoas intensas por alguns minutos. O alvo de Deus é formar filhos que se pareçam com Jesus no secreto. Sabe? No ordinário, no cansaço, na pressão, no silêncio, na espera e no cotidiano. Que Deus nos livre de uma vida espiritual de palco e nos conduza para uma vida espiritual de reino. Que o que vivemos no altar não termine no altar. E que pouco a pouco a nossa rotina revele o mesmo Senhor que confessamos no culto. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. E até a próxima Mesa do Reino.